Sabe, quando a gente olha para o céu e vê uma nuvem de tempestade daquelas bem carregadas, a gente tende a pensar nela como uma coisa só, né? Mas a verdade é que por trás daquela imagem existe uma arquitetura, uma estrutura bem complexa que pode transformar uma simples chuva de verão num verdadeiro monstro giratório. Vamos dar uma olhada em como isso acontece. E isso já nos leva direto para a pergunta principal aqui. Será que toda tempestade é criada da mesma forma? A resposta, como já dá para imaginar, é um grande e sonoro não. E as diferenças entre elas, olha, são fascinantes e às vezes bem assustadoras. Então, bora mergulhar nisso. O nosso caminho aqui é bem direto. A gente começa entendendo o que são as tempestades convectivas, o básico, depois a gente passa pela célula única, pelo aglomerado multicelular e, claro, pela poderosa supercélula. E no final, a gente bota todas lado a lado para fechar o raciocínio. Primeiro de tudo, a grande ideia. O que raio significa esse termo tempestade convectiva? É daqui que a gente parte para entender todo o resto. De forma bem simples, uma tempestade convectiva isolada é basicamente uma nuvem do tipo cumulonimbus que acaba produzindo raios, trovões, chuva forte e umas rajadas de vento. Essa é a definição de livro, sabe? É a pecinha fundamental a partir da qual sistemas muito maiores são construídos. E por que elas são tão importantes, afinal? Bem, além de serem a base para sistemas de tempo bem maiores, elas são vitais. Elas trazem aquela chuva necessária para muitas regiões, ajudam a transportar umidade e calor lá para cima na atmosfera e, claro, também são elas que podem trazer perigos como granizo e até tornados. Agora sim, vamos conhecer nosso primeiro tipo de tempestade, a de célula única. Pensa nela como o tijolinho básico, sabe? A versão mais simples e comum de uma tempestade. Essa aqui é aquela tempestade bem comum que a gente costuma chamar de tempestade de massa de ar. É aquela que pipoca numa tarde quente de verão, faz o seu barulho, dura um pouquinho e pronto, vai embora. É a experiência de tempestade que a maioria das pessoas conhece. O ciclo de vida dela é bem interessante pela simplicidade. Primeiro, a fase de desenvolvimento. Uma coluna de ar quente sobe, é a corrente ascendente. Depois, na fase madura, a chuva começa a cair e essa chuva cria uma corrente de ar que desce. E por fim, na dissipação, essa corrente que desce acaba cortando o combustível da corrente que sobe e a tempestade, bom, ela morre. É um processo bem previsível. E quanto tempo dura essa brincadeira toda? Cerca de 30 minutos. É um evento bem rápido. A tempestade nasce, atinge seu pico e se desfaz em menos tempo que um episódio da sua série favorita. Certo, a partir daqui as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Vamos para o aglomerado multicelular e ver como ele evolui a partir do que a gente acabou de ver. A melhor forma de imaginar uma tempestade multicelular é literalmente como uma tempestade de tempestades. Não é mais uma coisa só, mas sim uma coleção de várias células de tempestade, cada uma em um estágio diferente da vida. Então, como é que isso funciona? Basicamente, é um grupo de células individuais. O grande segredo aqui é que novas células vão se formando na borda do ar frio que desce da tempestade mais madura, um lugar que a gente chama de frente de rajada. É um sistema que se autoalimenta e por isso pode durar várias horas. E anota isso, ele se forma num ambiente com cisalhamento vertical do vento moderado. Esse conceito de cisalhamento, que é a mudança na velocidade ou direção do vento com a altura, é a chave para tudo que vem a seguir. E agora chegamos no Titã, a tempestade de supercélula. Esse é o tipo mais organizado, o que dura mais tempo e, sem dúvida nenhuma, o mais perigoso de todos. A característica que define a supercélula é essa. Diferente de um aglomerado de várias células, a supercélula tem uma única e poderosa corrente de ar ascendente que é persistente e, o mais importante, ela gira. Essa rotação muda completamente o jogo. E essa citação da nossa fonte resume perfeitamente a importância dela. As tempestades de supercélula produzem a maior parte do tempo severo. Ou seja, quando a gente ouve falar de granizo do tamanho de uma bola de tênis ou de tornados violentos, pode apostar que tem uma supercélula por trás. As marcas registradas de uma supercélula são bem claras. Elas têm essa corrente ascendente giratória chamada mesociclone e podem durar horas a fio. E olha a nossa palavra-chave de novo. Elas se formam em um ambiente de forte cisalhamento vertical do vento. O resultado? Os tornados mais intensos e o granizo de maior tamanho. Ok, então nós vimos os 3 tipos. Agora, vamos juntar todas as peças. Vamos comparar um com o outro para finalmente encontrar o ingrediente secreto que separa uma chuvinha de verão de um titã giratório.
E a diferença fundamental, na verdade, não é o tamanho da nuvem nem a quantidade de chuva. É o ambiente onde a tempestade se forma. É uma única variável ambiental que basicamente dita o destino de uma tempestade. E esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. O fator decisivo é o cisalhamento vertical do vento. Lembra dele? A mudança do vento com a altitude. Uma tempestade de célula única se forma com cisalhamento fraco. Uma multicelular já precisa de um cisalhamento moderado. E a supercélula, ela exige um cisalhamento forte para conseguir se organizar e começar a girar. Essa tabela aqui é um ótimo resumo. A gente vê a estrutura, que vai de uma célula única até uma corrente ascendente giratória, o tempo de vida, de meros 30 minutos para várias horas. E tudo isso está diretamente ligado à força do cisalhamento do vento, que, por sua vez, define o potencial de severidade da tempestade. Fica bem claro, né? Então, o ponto central, a grande conclusão é esta. O poder e a organização de uma tempestade são ditados pela estrutura da sua corrente ascendente e essa estrutura é controlada pelo cisalhamento do vento. Com o cisalhamento fraco, a corrente ascendente meio que desaba sobre si mesma. Já com o cisalhamento forte, a corrente ascendente se separa da descendente, se organiza, começa a girar e sustenta a tempestade por horas. O que nos deixa com uma última pergunta, que abre uma porta interessante. Se o cisalhamento do vento é a chave para a arquitetura de uma tempestade, o que então molda o próprio vento? Mas essa já é uma questão para uma próxima análise.